Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Eu, professor Alexandre, aqui novamente. Dessa vez, pessoas, olhem só, dessa vez ao vivaço para todo o estado do Paraná, pelo YouTube, pela TV. Muito legal estar aqui e hoje eu trouxe um convidado especial. Estou aqui com o professor Fábio. Boa tarde, professor Fábio. Boa tarde, professor Alexandre. Boa tarde para você que está em casa, assistindo a gente agora pelo YouTube, interagindo aqui nos nossos canais aí. Lembra de interagir com a gente. Eu sou o professor Fábio e nós estamos aí em mais uma aula de filosofia especial para você agora ao vivo aqui direto dos nossos estúdios, tá bom? Deixa o seu caderno de filosofia aí preparado para você fazer as suas anotações e partiu, bora a aula, né, professor? Bora isso mesmo, mas não se esqueçam, olha aqui o pessoal mandando recado, a Júlia, a Tainara, Iago, Kathleen, boa tarde para vocês, bem-vindos aí, mas não se esqueçam de registrar a presença, realizando uma atividade obrigatória lá no Classroom, beleza? Então vamos para a aula aí, como sempre, né, antes de iniciar a nossa aula, ou como primeiro item de nossa aula, a gente vai falar um pouquinho do que foi visto na aula anterior. Filosofia, professor Fábio, tá muito legal. Tá. Porque a gente tem uma diversidade de professores muito grande. Aula 44, professor Robson, uma excelente aula ali sobre a introdução da filosofia, que foi continuada pela professora Luíse na aula 45 e foi tratado o quê? Foi tratado justamente a introdução à filosofia política, né? Filosofia, né, trata também sobre a política e, portanto, levanta algumas perguntas específicas. Quais perguntas a filosofia política vai tentar responder, professor Fábio? E, professor Alexandre, tem muita coisa que a filosofia política ela tenta explicar, mas há algumas questões que são centrais, tá? Então, nós vimos lá na aula anterior como que a filosofia política vai tentar explicar, por exemplo, a relação entre poder e força, que é uma situação, é uma relação tensa que existe na sociedade, qual é a legitimidade do poder do Estado, afinal de contas, qual é a finalidade da política, por que ela serve, como que nós vivemos em comunidade. Já imaginou, professor, uma sociedade sem regras? Né? Você que está em casa já imaginou como seria uma sociedade sem regras? Né? E nas aulas anteriores, com o professor Robson e a professora Louise, nós permeamos aí mais ou menos esses caminhos. Tá? Isso mesmo. E o pessoal aqui, né, tá animado mesmo aqui. A Luciane aqui tá aqui acompanhando, o pessoal dizendo que gosta muito de filosofia. Espero também que gostem dentro da filosofia política também, que estamos iniciando aí agora, né, segundo ano. Vai ser muito legal. Tema da aula de hoje, portanto, olha aqui, política no sentido grego. Política no sentido grego, pessoal, olha só. Antes de eu falar um pouquinho aqui da política no sentido grego, já que o pessoal está interagindo com a gente aqui, o professor Alexandre tem um abraço aqui para um grupo de pessoas aqui que são muito especiais no programa Aula Paraná. Será que você sabe quem é? Quem será que é? Tô curioso. Os nossos intérpretes de Libras. Olha, esse pessoal que tem trabalhado muito desde o início aí do programa da Aula Paraná. Tem um pessoal aqui mandando um abraço aí. Manda um abraço para as intérpretes de Libras. Então fica aí o nosso carinho, o nosso abraço para nossos colegas que estão aqui. Pessoal do Colégio Estadual Nova Esperança, de Nova Esperança lá do Sudoeste. Adoro as aulas do professor Alexandre. O professor Alexandre é show, é 10, né? O que mais que nós temos aqui? Colégio Estadual de Educação Profissional, Luiz Guilherme. Um abraço para você, Luiz Guilherme. Cidália de Paranaguá. Tainara Costa de Oliveira. Muito obrigado aí por vocês terem estado com a gente, transmitindo esse carinho nessa aula aí tão especial, tá bom? Então, professor Alexandre, vamos lá. O que nós vamos tratar na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a ideia de política, mas não é qualquer ideia de política, professor Alexandre. É a política no sentido grego, tá? A gente vai tentar explorar um pouquinho nessa aula como que surge essa palavra política, como que os gregos, né, lidavam com isso. Será que a política, ela simplesmente não nasceu, ela evoluiu? Né? Assim como continua evoluindo. A gente vai tentar ver um pouquinho como que acontecia a administração aí de algumas cidades, estados gregas, e a visão de dois autores aí sobre a questão da filosofia política. Bastante coisa, né, professor? Bem bacana. Então a gente tem, portanto, galera, objetivos a serem atingidos nessa aula, né?
Então já quero dizer aí pro Herman Rodrigues, aí pediu mandar um salve para você, né? Também o Gabriel Matos, do Colégio Estadual Santa Cândida, né? Já trabalhei muito tempo em Santa Cândida, muito legal, pessoal. Um salve para vocês e olha o objetivo que vocês têm que estar, né, por dentro no decorrer dessa aula. Primeiro objetivo ali, compreender o surgimento da palavra política. Né? Você tem lá a Tamile Silva, a Lívia Lara, Rúbia Nara de Guaratuba. Olha outro objetivo aí para vocês atingirem. Diferenciar os regimes políticos de Esparta e de Atenas, duas importantes cidades gregas. E último objetivo de hoje, olha só, uma aluna aqui que inclusive ela é cantora, né? A Arielle de Jesuítas, né? Do Colégio do Campo, né? Adroaldo de Palotina, né? Um beijo para você aí. E olha lá, identificar os regimes políticos defendidos em Platão e em Aristóteles. Vamos nessa aí então, galera? Então, pessoas, olha só, deixa eu mandar um abraço aqui para o aluno João Vitor, do Colégio Estadual do Campo Almirante Tamandaré, de Aparecida do Oeste, aqui o Instituto de Educação Erasmo Piloto, Matheus Miller, um abraço, Matheus Herman Francis, do Colégio Doutor Mário. Agora estou fazendo aula na Argentina, a gente está internacional. Olha só, aqui, professor, olha tá? Só. Manda um abraço para o professor Polese, do Colégio Santa Cândida. Um abraço, professor. Tá bom? Pessoal, olha só. Vamos voltar aqui, vamos dar uma olhadinha nessa tela. Eu quero convidar vocês aí. É muito provável que vocês já devem ter se deparado aí em vários momentos com um significado sobre o que é política. Então, eu coloquei nessa tela aqui para vocês. Se você fizer uma pesquisa aí se você pegar qualquer dicionário de língua portuguesa, é muito provável que você encontre aí uma definição muito parecida com essa, tá? Então, primeiro, lá no grego, acompanha a tela aqui, política do grego politikos, tá? Então, a palavra política é uma palavra de origem grega e hoje, nos nossos dicionários, dentre vários, a gente vai colocar aqui duas ideias que são centrais ali. Primeiro, a arte ou ciência de governar, então a ideia de política está relacionada a isso, tá? E o 2, arte ou ciência da organização, direção, administração de nações ou estados, tá? Ou seja, vamos resumir aqui qual que é a ideia central dessa tela. Professor Alexandre, a palavra política, ela é de origem grega. Lá na Grécia Antiga, eles chamavam de polis, né, as pequenas cidades, né? Então daí vem a palavra política, que significa a arte, professor, de gerir e governar a polis, tá? Então essa é a ideia central aí sobre o sentido, o significado da palavra política, tá bom? Muito bem, professor Fábio, maravilha, muito legal, né, pessoal? Agora, o professor Fábio falou ali da Grécia Antiga. É muito legal a gente lembrar que quando nós falamos da Grécia Antiga, nós estamos falando dessa região aqui, ó. Nós temos aqui um mapa, pessoal, que tem ali justamente, né, o mar do Mediterrâneo com o continente europeu ao norte, né, e o continente africano aqui ao sul, e toda essa região vermelhinha, ou seja, toda essa região em volta do Mediterrâneo, é o que era a Grécia lá na antiguidade grega. Então, se você pegar o mapa político do mundo hoje, né, a Grécia vai ser só, né, esse trecho entre a Itália, né, vejam só a botinha ali da Itália, e aqui onde hoje é a Turquia, né? Nessa época não, a Grécia era uma coisa maior. Mas como será? Como será então que os gregos se definiam como os gregos? Ou o que definia, portanto, né, o ser grego, a cultura grega? Você pode comentar um pouquinho disso pra gente, professor Fábio? Claro, vamos lá. Pessoal, olha só. Mandar um abraço aqui para o professor Felipe Jacques do CEP aí. Obrigado, professor, por acompanhar a gente aí. Um abraço para você. Um abraço para a professora Yasmin Fernanda Vieira, do Colégio Estadual Nova Esperança do Sudoeste, ali, a Luciane Schmidt. O Luiz Henrique Pereira, do Colégio Estadual Santo Antônio, um abraço para você. A Tainara, Colégio Estadual 12 de Novembro, em Realeza. Ótima aula, né? Obrigado. Vitória, Giane, do Colégio Estadual São Judas Tadeu. Um abraço para todos vocês e muito obrigado aí pelo carinho, tá bom? Pessoal, vamos acompanhar aqui. Pessoas, olha só. Hoje, seria correto a gente afirmar que quem nasce no Brasil, professor Alexandre, quem nasce no Brasil é brasileiro? Sim, quem nasce no Brasil é brasileiro. Porém, lá na Grécia Antiga, isso não era bem assim.
não havia um território geográfico delimitado chamado Grécia. É por isso que nós colocamos aqui nesse slide, Grécia é um conceito geocultural. O grego era todo aquele indivíduo que, além de viver em determinados territórios, também, de alguma forma, participava da cultura grega. Então é muito comum você encontrar aí em alguns livros de história, professor Alexandre, que a Grécia é um conceito geocultural, não é apenas um conceito territorial. Será que você sabia disso? Interage com a gente aqui, vamos ver. Maravilha! Então, justamente para o pessoal interagir conosco, temos aqui uma primeira atividade, um primeiro quiz, que diz aqui, ó, vamos ler juntos aqui então, tá? O que significa a expressão geocultura? Duas alternativas para vocês escolherem aí, né? Letra A, a cultura definia a identidade. Letra B, a geografia definia a identidade. Vamos colocar o quiz para vocês aí realizarem pelo aplicativo. Respondam aí, vamos dar um tempinho para vocês pensarem. Daqui a pouco já coloco o resultado aqui e já podem colocando nos comentários aí, né? Vou aproveitar também para mandar um abraço, né, para o segundo técnico do Colégio Santa Cândida, né? Segundo TB, um abraço para vocês, foram meus alunos ano passado. Tá? Também quero mandar um outro abraço aqui para Júlia Almeida, de Curitiba, aqui, Colégio João de Oliveira Franco, muito legal. Pessoal de Arapongas acompanha a gente também, né? De Arapongas temos a Isabela Teixeira, também um abraço para você, Isabela. Tá acabando o tempo, vamos lá, pessoal. O que será, hein? A gente acabou de ver ali, geocultura, né? Tem a ver com cultura ou com a geografia, né? O que será ali que vai ter? Opa! Eu acho que já temos aqui a resposta, o pessoal já está, né, se manifestando, colocando aqui. Olha só, professor Fábio, muito legal esse resultado. Será, vamos ver? Porque eu acho que meio que o pessoal ficou meio em dúvida. Será? Vamos ver? 58% assinalou a letra A, que é a alternativa correta. Mas é bom prestar atenção nesses 41%, professor Fábio. 41% o pessoal aí, né, que respondeu a letra B, mas dentro do que a gente definiu aqui, não se encaixaria. Perfeito, galera? Mas muito legal a participação de vocês e vamos então continuar com a nossa aula. Muito bem, pessoas, olha só. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Colégio Estadual Pedro Macedo, manda um abraço para o professor José Marcos Alves de Paula, para o diretor Márcio e Márcia. Um abraço aí para a equipe pedagógica, técnica do colégio aí, obrigado por estarem acompanhando a gente aí, tá? Então, pessoas, olha só, dá uma olhadinha nesse slide aqui, o surgimento da polis. A gente acabou de falar no slide anterior ali que a palavra polis, lá em grego, significa cidade, tá? Então a gente vai começar a desenvolver um pouquinho a partir desse slide a ideia de como essas cidades se organizavam. Então, primeiro é importante a gente lembrar que lá na Grécia Antiga, ao contrário da constituição dos nossos países, do Estado moderno, vamos dizer assim, não havia uma capital grega. Sabia, professor Alexandre? Tem muita gente que acha que lá na Grécia tinha uma capital, mas na verdade não tinha, né? Não havia uma capital grega. As cidades gregas, todas elas eram autônomas entre si, tá? E o grego era aquele que, além de viver nessas cidades, participava da cultura grega. Então, por isso que, na maioria dos livros aí, você vai encontrar essa palavra autonomia, muito relacionada, né, à ideia aí de polis, tá? Para você aí que já deve ter se deparado com essa ideia em alguma questão de Enem, de vestibular, que vai fazer aí no ano que vem, ou que vai fazer esse ano aí para testar os seus conhecimentos, então fica atento, tá? As cidades-estados grega, como eram chamadas, né, elas eram independentes entre si, tá? E essa é uma ideia central, beleza? Vamos lá, professor? Muito bacana. Queria aproveitar aqui, ó, o Luiz Pereira disse aqui, ó, manda um abraço para a professora Márcia Regina, do Colégio Estadual Santo Antônio. Será que é a nossa colega de área também, de filosofia? Provavelmente, né? Eu acho que é, professor. Então, um abraço aí, professora Márcia, aí, companheira aí de estrada. Muito legal aí, né? Junto aí na caminhada filosófica. Então, nós temos uma sequência aqui, como destaque das polis gregas, que o professor Fábio acabou de explicar, duas polis, ou duas cidades-estado principais, né? Justamente Atenas, famosa pelos nossos filósofos, né? Já falamos bastante dos filósofos atenienses aí, lá na Ética, né? E também temos uma outra cidade aí bem famosa, também bem citada nas aulas de história, que é Esparta, né? Essa aí mais focada não tanto na razão,
mais na ação, né? Uma cidade ali voltada mais para as ações bélicas, né? Para a guerra, como a gente vai ver também mais um pouquinho daqui para frente. Então nós temos aqui, né, no mesmo mapa que eu coloquei para vocês no momento anterior, só que agora destacado a região onde nós temos justamente a concentração das cidades de Atenas e de Esparta. Está bem no centro ali do mundo grego antigo, portanto. Muito bem, pessoas, olha só. Nós recebemos uma dúvida aqui, que eu quero aproveitar para esclarecer aqui, mandar um abraço pro pessoal do Colégio Estadual aqui, Monteiro Lobato, o Juliano Mateus aqui do Colégio Estadual Marechal Rondon de Campo Mourão, professora Sebastiana, e professores do Aula Paraná, Colégio Estadual Castro Alves, né? Um abraço aí a todos vocês, obrigado pela participação. Olha só, tem um aluno perguntando aqui no chat, professor, como que as cidades, estados, né, como que elas eram autônomas, tá? Então veja, olha só, o que significa dizer é que cada polis grega tinha a autonomia de formular as suas próprias leis e o seu próprio regime político, tá? Então, as cidades, elas não dependiam umas das outras para se organizar política e socialmente. Em uma cidade ou em uma polis, você poderia, por exemplo, ter um regime democrático e na outra não, tá? E a gente vai explorar um pouquinho mais essas questões aí ao decorrer da aula, tá? Por exemplo, vamos falar um pouquinho agora sobre a cidade de Atenas, tá? A cidade de Atenas é um modelo muito importante quando a gente fala em democracia ocidental. Essa ideia nasce lá em Atenas. Então, eu coloquei aqui algumas informações para vocês e a gente vai acompanhar junto agora. Então, olha na telona aqui, tá? Em 510 a.C., Clístenes derrota o tirano Hípias, tá? Então, Atenas nem sempre foi uma democracia. E depois que o tirano Hípias é derrotado, é que há o início, então, do processo de democratização da cidade de Atenas, tá? Inspirado em Solon e Drácon, inicia uma reforma política social, tá? Esses dois personagens que eu acabei de citar aqui, você vai encontrar eles com muita frequência em livros de história, de filosofia. Eles foram grandes legisladores, professor Alexandre. Eles que iniciaram, eles escreveram constituições, regras que tinham por objetivo tentar organizar um pouquinho como que poderia funcionar a vida, né, comunitária, como que a sociedade poderia se organizar em Atenas, tá? Então acabou lá a tirania do Hípias e agora Atenas precisa se reorganizar política e socialmente. Tá? Muito bacana, muito bacana. Aqui, ó, professor Bonfim manda um abraço para mim. Olha só, até rimou isso daí, né? Alice Odelon, Colégio Carrão de Açaí. Açaí, lembra a fruta, né? Muito bom açaí aí. Então um abraço para você aí, Alice. Vamos ver quem que a gente tem aqui mais. O Lucas, temos aqui o Lucas, temos aqui o Tarcísio Neto, manda um salve para Natasha, do Colégio Estadual Avelino Antônio Vieira, em Curitiba. Será que aí algum crush, alguma coisa aí, Natasha? Olha só, você é só um amigo aí mandando um abraço, né? Continuando então a nossa aula, agora a gente vai ver um pouquinho sobre Atenas, tá? Vamos acompanhar na telona aqui, ó, Atenas. Atenas foi dividida aí em pequenas unidades. Essas unidades eram chamadas de demos, tá? E daí nós temos a palavra grega aí, democratia. Então, saindo de uma tirania, a partir de uma nova organização política e social, Atenas passa então a ser uma democratia, ou seja, um governo de todos. Perfeito. Então, daí que vem a palavra democracia. É daí que vem a palavra portanto, democracia, né? exatamente. Muito bacana. Vamos seguindo então. Vamos lá então. E quais são as principais características aí dessa chamada democracia ateniense? Existem várias, tá, pessoas? Eu só identifiquei algumas aqui, mas se você for fazer uma pesquisa, você vai encontrar outras, tá? Mas a ideia central aqui é mais ou menos essa, tá? Então vamos lá. Atenas era uma democracia direta. Tá? Então a democracia ateniense era um pouco diferente da democracia atual, professor Alexandre. Inclusive esse ano aí nós teremos eleições, né? E nós vamos às urnas e nós elegemos representantes. Tá? Lá na Grécia, né, em Atenas, não havia representantes, era uma democracia direta. Tá? Igualdade perante a lei,
todo cidadão era igual perante a lei. A palavra grega que significa isso é isonomia. Iso, professor, que significa igual, e nomia, que significa aí norma, né, lei. Uma outra característica importante era a igualdade de fala em assembleia. Então, o ateniense, quando ele queria tomar uma decisão, ele participava das reuniões públicas, que eram as assembleias. Inclusive, o professor tem um aluno perguntando aqui de onde que era Platão, né? Platão era ateniense, né? E os cidadãos, eles se reuniam nessas assembleias para tomar as decisões políticas, tá? E a igualdade de falar em assembleia é a isegoria. Então, a isonomia e a isegoria são duas características, professor, fundamentais na democracia ateniense. Para quem for fazer faculdade de Direito aí, em algum momento vai se deparar com esses dois princípios, tá? Que são duas ideias gregas que surgiram lá em Atenas. E, principalmente, o direito do voto do cidadão. Tá? Tem alguém aí interagindo com a gente aí, Perfeito. professor? O pessoal está participando aqui, né? Aqui temos o Pedro, Davi, tem um Lucas, várias pessoas aqui participando, tá bem legal aqui. Então, Muito continuando, o cidadão ali, quem que era cidadão nessa cidade? Quem era o cidadão? A parte mais importante, professor Alexandre, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço, que o pessoal está pedindo aqui, mandar um abraço para todos os pais e professores aí do Paraná, tá? Os nossos colegas aí, as famílias, o pessoal que está acompanhando a gente aí, muito obrigado pelo... Gente, não vai dar tempo de ler todo mundo aqui, né, professor? Me desculpe. É muita gente aqui, a gente já pede aí para vocês aí desculpa, mas é muita gente interagindo aqui, tá? Talvez não dê tempo de a gente esclarecer, né, professor? O professor sabia que tem gente perguntando de Schopenhauer aqui, da sua tem aula de Schopenhauer aí já, tá? né? Então, a gente não vai conseguir esclarecer todas as dúvidas nessa aula, tá? Então, se você ficou aí com alguma dúvida, pede ajuda aí para o professor da sua escola, tá? Que talvez a gente não consiga aqui, é muita gente interagindo aqui, tá? Então, vamos lá. O cidadão. Quem era o cidadão ateniense? Hoje, professor Alexandre, o cidadão brasileiro é todo qualquer indivíduo que nasce em território nacional. Tá? Se você nasceu no Brasil, você é registrado como brasileiro. Em Atenas, professor, não era assim. O indivíduo, para ele ser considerado cidadão, ele tinha que se enquadrar em algumas características aí. Tá? Primeiro, ele tinha que ser homem, tá? Nascido em Atenas, e ele precisava ser maior de 18 anos. Se ele tivesse essas três características, ele podia participar, professor Alexandre, daquelas reuniões públicas lá que eram as assembleias. Tá? Vamos ver agora no próximo slide quem então não era considerado cidadão ateniense. Quem não era considerado cidadão ateniense? As mulheres, os atenienses nascidos em polis, né, gregas ali, menor de 18 anos, os escravos e os estrangeiros, tá? Então, professor, esse grupo aqui de pessoas não eram considerados cidadãos atenienses. Muito bacana, então a gente tem a política, né, em Atenas, tá? E a gente tem ainda esse fim da democracia em Atenas. O que aconteceu aqui, pessoal, para ter esse fim da democracia em Atenas? Então, todo mundo sabe aí que houve um episódio histórico muito famoso, conhecido como a Guerra do Peloponeso, que foi a guerra entre Esparta e Atenas. Atenas foi derrotada nessa batalha, e aí então o professor Alexandre começa aí o declínio da democracia ateniense, tá? E depois, né, o professor Alexandre vai falar um pouquinho para a gente aqui de Esparta, e isso vai ficar um pouco mais claro, tá? Melissa da Silva, aí, um abraço para você. Ana Batista, ela fez uma pergunta que a gente... ok, já vamos chegar nessa questão aí. Um abraço aqui para o pessoal lá da educação indígena e quilombolas, escolas do campo que estão acompanhando com a gente aí. Manda um abraço para o Colégio Estadual Guilherme Pereira Neto, um abraço aqui. Eu não saio daqui, professor, o aluno falando aqui, eu não saio daqui enquanto não mandarem um abraço para a minha escola, o Colégio Vitor do Amaral, tá? Então, aí um abraço aí, então, pessoal do Vitor do Amaral, tá? Pessoas, então com isso aí nós estamos fechando essa ideia central, tá?
E com a Guerra do Peloponeso, então Esparta perde a guerra e aí então a democracia ateniense entra em declínio. O que a gente vai ver agora, professor? Temos aí um quiz para fechar essa parte aí da Grécia, né, da cidade, da polis de Atenas, né? Então vamos colocar para vocês um quiz aí agora, né, do conteúdo que a gente acabou de ver com o professor Fábio, tá? A igualdade de todos perante a lei, né? Se chama o quê? Letra A, se chama isonomia, ou letra B, isegoria? Respondam pra gente aí no chat rapidinho, né? E a gente já vai acompanhar o resultado aí junto com vocês. Queria aproveitar, professor Fábio, que a gente tem muitos alunos aqui que são artistas. São dedicados às artes, né? Não só em casa praticam arte, mas também, né, nas redes sociais e tudo mais. Então a gente tem o Murilo Spires, que olha só, bailarino, dança muito esse guri. Murilo aí, um abraço pra você, Murilo, que acompanha as aulas de filosofia. A Mari também, que é fotógrafa, olha que bacana, fotografia muito legal, gosto também. Um abraço pra você também, Mari. Então vamos lá, pessoal, quase acabando o tempo aí, tá encerrando, é 3, é 2, e olha só o resultado. Vamos esperar ver se aparece aqui para mim. Professor, ó, enquanto isso, deixa eu mandar um abraço aqui para Ana Batista, mandar um abraço pro pessoal do Litoral que está acompanhando a gente aqui, tá? Professores, qual livro de filosofia vocês podem recomendar para eu começar a ler? Olha, eu gosto muito de um livro chamado O Mundo de Sofia. Tá? Muito bacana. Provavelmente aí tem na biblioteca da sua escola, né? Eu não tenho certeza que você vai encontrar esse PDF aí na internet, tem que dar uma pesquisadinha, tá? Mas eu recomendo esse livro, O Mundo de Sofia, tá? A gente já tem o resultado aí, professor? Já aqui, ó, olha só que legal, 80, eu disse 80% dos estudantes do Paraná acompanhando o Aula Paraná ao vivo, marcaram a letra A. A letra correta é a letra? Letra A, olha que maravilha, né? Exatamente isso, igualdade de todos perante a lei, a isonomia, como o professor Fábio comentou. Que legal, pessoal. Bom, na sequência nós temos uma outra cidade, outra polis grega bem importante, que é a cidade de Esparta, né? Esparta ali, característica dessa cidade, uma sociedade rígida, né? Onde imperava a ordem, a disciplina, né? E, portanto, era focado com fins bélicos, né? E, portanto, no militarismo, nas guerras, né? Uma polis aristocrática. Por quê? Porque o Kratos, o poder, o Cracia, né? Estava na mão dos melhores, dos supostamente melhores, que eram os espartanos, que eram aqueles que se dedicavam à vida militar. Então também não era uma igualdade para todo mundo, não. Era só para uma classe específica. A política de Esparta, professor Fábio, nós temos a diarquia, que seria justamente quando você tem dois reis no comando, né? Um desses reis ficava focado nas questões religiosas, enquanto o outro rei mais focado nas questões justamente militares, que ia para frente de batalha, comandar os exércitos e tudo mais. Agora, eram reis, mas também não mandavam em tudo, não. Por quê? Porque tinham outros poderes que regiam a cidade de Esparta, né? 3 instituições políticas que a gente tem ali, a Ápela, a Gerúsia e o Conselho dos Éforos. Vamos ver o que é cada um desses aí, ó. Primeiro nós temos ali, professor Fábio, a Ápela, que justamente aqueles que eram ditos cidadãos, que tinham posses, que tinham, portanto, né, terra, eram donos de terra, tá? E que faziam parte de uma espécie de concílio menor, né, uma consulta pública, digamos assim, onde aprovava ou rejeitava as propostas de lei, tá? Quando esse cidadão alcançava uma determinada idade, já mais experiente, mais avançado um pouquinho, né, acima dos 60 anos, ele poderia se candidatar para a Gerúsia, que era justamente, né, um conselho ali ancião, formado por 28 membros, que, portanto, era o poder judiciário, aliás, o poder legislativo, que fazia leis em Esparta. E, por último, né, para fiscalizar o trabalho que os reis faziam, né, a gente vai ter o Conselho dos Éforos, que eram formados, né, por 5 membros, né, mandato ali de 1 ano, e eles justamente tinham a função, o encargo de monitorar os reis, tá? Na sequência aí, olha aqui mais um terceiro e último quiz da aula de hoje, tá? Sobre a cidade de Esparta, tá? Instituição espartana que formulava as leis. Acabamos de ver ali, né, as 3 instituições, a Ápela, a Gerúsia e o Conselho dos Éforos.
mas qual dela que fazia as leis mesmo, né? Então, um tempo aí para vocês colocarem, responderem, né? Instituição espartana que formulava as leis, né? A pela Gerúsia ou então o Conselho dos Éforos. Vamos ver o que o pessoal está colocando. Tem alguém mandando mais alguma coisa aí, professor Fábio? Tem, professor. Olha só, a aluna Melissa está perguntando aqui por que as mulheres não tinham direito ao voto. Melissa, essa é uma questão assim, bastante complexa. A gente precisava de um pouco mais de tempo para explorar isso aqui, tá? Mas lá na Grécia Antiga, as mulheres não eram consideradas cidadãs, tá? Em algumas civilizações da antiguidade, este era um hábito muito comum, tá? Essa conquista das mulheres politicamente, até mesmo no Brasil, é uma questão relativamente recente, tá? Não vai dar tempo de entrar aqui no mérito da questão de porquê, né? Mas o fato é que lá na Grécia, as mulheres realmente não eram consideradas cidadãs, tá? Essa é uma conquista que acontece posteriormente. Professor, a gente já tem a resposta aí? Perfeito, já temos aqui o resultado e olha só que maravilha! Nessa questão, professor Fábio, temos aí 79% de acertos, né? Olha onde justamente esse pessoal marcou a letra B, a Gerúsia, justamente aqueles que eram mais velhos, eram aqueles que criavam as leis, né? Dentro da cidade de Esparta, tá? Agora, para a gente continuar com a nossa aula aí, o professor Fábio vai comentar um pouquinho sobre o pensamento político de Platão. Muito bem, muito bem. Todos vocês já ouviram falar aí na escola, nas aulas de filosofia, sobre dois grandes pensadores gregos, tá? Platão e Aristóteles. Eles são os pilares do pensamento ocidental. Tudo aquilo que você for estudar em filosofia, né, professor Alexandre, em algum momento a gente vai voltar para esses dois autores, tá? Então a gente vai ver a partir desse slide como que esses dois pensadores entendiam, né, em linhas gerais, obviamente, como que se dava ali a constituição política. Então, para Platão, lá na obra dele A República, o homem e a polis, né, ou seja, o homem e a cidade, eles tinham a mesma estrutura. E ele escreve nesse livro, né, ele teoriza de que o homem possui, então, três almas, tá? Vamos ver na próxima tela aqui. São as almas aí, ele intitulou de apetitiva, irascível e racional, tá? Então são os três tipos, vamos dizer assim, de pessoas que, segundo Platão, a gente vai encontrar na sociedade. E ele vai dizer que essas almas, elas desenvolvem determinadas virtudes. E essas virtudes são colocadas, então, em benefício do grupo, tá? Ok? Então, a alma ali apetitiva, relacionada aos desejos de sobrevivência, dentro da sociedade serão os produtores, os artesãos, né, os comerciantes. A irascível, né, como o próprio nome já sugere, a ira, né, está relacionada aí com os guardiões, né, os soldados, quem vai defender a cidade. E a alma racional, relacionada à ideia aí de conhecimento e inteligência, é aquela que vai ser aí, utilizada pelos governantes. Então, em Platão, nós temos aí esses três tipos de alma, e esses três tipos de alma vão organizar três funções que vão estruturar a cidade, tá? Beleza? Vamos lá, então. Então, para a gente centrar aí as partes mais importantes dessa ideia. Então, para Platão, a polis deve ser organizada, a cidade tem que ser organizada de acordo com o tipo de alma específico, nesses três que a gente acabou de ver, tá? Platão defende, então, uma sofocracia, professor Alexandre. Tem gente que vai confundir isso lá com os... Sofistas? Muito bem, não é, ó, não? Uma coisa, outra coisa, tá? Sofocracia significa o governo dos mais sábios. Então, Platão, ele era contra a democracia. Ele dizia que o problema da democracia é que a democracia pode permitir, por exemplo, que uma pessoa não preparada assuma o poder político da cidade. Então ele dizia que o poder político, a cidade, deve ser governada pelo mais sábio. E o nome disso é sofocracia, ok? Vamos lá então? Vamos pro próximo slide aqui. Sim. Agora, o professor Alexandre vai falar um pouquinho para a gente sobre a política em Aristóteles. Aristóteles foi aluno do Platão, teve pessoal que perguntou aqui, me desculpe, pulou, eu não vi o nome seu, mas a sua questão foi bem legal, de que Platão e Aristóteles viveram em épocas diferentes. Na verdade, eles viveram na mesma época, tanto é que Aristóteles foi aluno de Platão, né? Só que como todo bom aluno, assim como vocês sei que são, né? Aristóteles supera o seu professor e vai além. Ele vai dizer que a teoria política de Platão vai ser uma utopia. Então Aristóteles vai partir de coisas mais factíveis, ou seja, de coisas mais reais, coisas mais palpáveis para criar a sua teoria política.
Dentro desse contexto, Aristóteles vai estudar 158 constituições de polis, né, de cidades, de países diferentes, para tentar perceber quais seriam os modos de governo, né, mais adequados. Tá? Então, estabeleceu uma tipologia, ou seja, os tipos, um estudo dos tipos das formas de governo, onde existem em Aristóteles formas de governo boas, onde o governante governa não só para ele, mas para todos, e formas de governos corrompidas, onde aquele que governa, governa só no seu interesse e não no interesse coletivo. Tá? Uma forma de governo boa, onde um manda pensando no bem coletivo, é monarquia, onde poucas pessoas mandam, aristocracia, e onde muitas pessoas mandam, a politeia. E do outro lado, formas de governo corrompidas para Aristóteles, né? A tirania, quando um manda, mas só pensa no seu próprio umbigo. A oligarquia, quando poucos mandam, mas só pensam no que é bom para eles. E olhe só, a democracia, para Aristóteles, era uma forma de governo degenerada. Por quê? Porque na visão desse filósofo, muitas pessoas governavam, muitas pessoas participavam da vida política, só que cada um votava pensando no que era bom para si e não no que era bom para o coletivo. Então tá aí, professor Fábio, uma reflexão bem bacana para a gente pensar, por exemplo, na democracia hoje, né? Bom, Aristóteles vai dizer que a política é uma coisa que vem da natural do ser humano, portanto, né, nós nascemos para viver em sociedade, somos por natureza um animal político, tá? E a polis é a realização, é na polis, né, que o ser humano realiza a sua felicidade. Estudamos na ética, né, a felicidade em Aristóteles, tá? Então a gente está finalizando nossa aula hoje aqui, professor Fábio, estamos terminando a nossa aula. Hoje a gente viu o surgimento da polis lá na Grécia Antiga, nós vimos os regimes políticos que existiam em Esparta e em Atenas, e também um pouquinho da política em Platão, em Aristóteles, tá? A gente viu um pouquinho rápido nesse final, mas pode ter certeza que na próxima aula a gente vai abordar esse conteúdo também, vai estar lá para vocês, não se preocupem, tá? Professor Fábio, eu vi um pessoal aqui falando, né, que tem saudade dos professores, Saudades do né? professor, saudade da escola. Saudade da escola, eu também morro de saudade dos meus alunos. Só quero, né, então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, pessoal, deixar um comunicado para vocês, né? Vocês que estão aí ao longo desse meu Paraná, aí, né? O pessoal lá do noroeste, de Umuarama, de pessoal do litoral, professor pessoal Alexandre. do litoral, olha que bacana aí, pessoal então de Guaratuba, de Matinhos, pessoal dos Campos Gerais, né? Ponta Grossa, Telêmaco Borba. Quando o seu professor, né, pelo ambiente virtual, pelo ambiente online, marcar uma aula com você, marcar um encontro com você, pelo aplicativo do Aula Paraná ou pelo Google Meet, participe também. Porque se você gostou dessa interação aqui, ninguém melhor que o seu próprio professor que te conhece, que está junto com você, para realizar tirar uma dúvida que você tenha ou algo do tipo, tá? Muito obrigado por terem acompanhado a aula aqui, pessoal, e fiquem bem!